Paysandu 4, Anápolis 0. Paysandu ex-campeão da Copa Verde. Começa o vídeo parabenizando o Paysandu pela conquista. São 6 títulos em 3 edições. Não há como falar de Copa Verde sem falar do maior campeão de competições regionais. O Paysandu de fato entende da Copa Verde. Trata ela com um sabor diferente, com uma elegância que faz com que o Paysandu hoje tenha 6 títulos. Ganhou em cima do Goiás, ganhou em cima do Vila Nova, ganhou em cima do Anápolis, ganhou em cima dos goianos praticamente 50% desses títulos. Incrível o que o Paysandu faz quando se trata de Copa Verde. Brasília, Brasiliense, Luverdense e Cuiabá 2 vezes foram os outros, e também o Goiás, me perdoe, e também foram os outros campeões dessa competição. Só o Cuiabá se aproxima, digamos assim, com 2 conquistas. O Clube do Remo, por exemplo, tem uma conquista. O norte do país já conquistou 7 de 13 títulos, 6 do Papão, 1 do Clube do Remo. De fato, eles dominam a Copa Verde. Mas o que eu vi do jogo, vou analisar sucintamente dos 2 confrontos, coisa rápida, porque quero que você entenda e compreenda o que eu vi do jogo, para que parabenizar o Paysandu pela conquista, pela força da torcida, porque jogar no Mangueirão nunca é fácil, ainda mais com o apoio de mais de 30 mil pessoas fanáticos torcendo pelo Papão, empurrando, gritando. Então uma linda festa que eu quero parabenizar também o torcedor do Paysandu, que de fato fez uma bonita festa. É legal de ver essa paixão do torcedor lá em Belém, né? 30 mil coloca facilmente o torcedor do Remo, 30 mil coloca o torcedor do Paysandu. É incrível. Aqui no meu estado de Goiás, quando tínhamos um estádio com capacidade maior, era possível ainda ver esse cenário. Agora fica mais difícil com as capacidades reduzidas para 10, 12 mil pessoas. É o que nós temos hoje de fato aqui no meu estado, mas é legal de ver bandeirão, faixas, jogador comemorando para a torcida. Isso motiva e faz com que, sem sombra de dúvidas, quem está dentro de campo se sinta em um ambiente muito bacana. É uma sensação que eu já presenciei, que eu já vivi. Eu vi o Ítalo Carvalho fazendo os 2 gols, eu imagino qual foi o sentimento dele naquele momento, tirar a camisa, aquela emoção, aquela extravagância plena, ainda mais o gol do título praticamente. O Anápolis entrou no jogo de forma tímida, de forma receiosa, né? Toma o gol aos 40 minutos do primeiro tempo, ele suporta ali 40 minutos, aonde vai até causando um certo frisson no torcedor do Papão. Nossa, a bola não entra, será que a gente faz, não faz? Mas antes do intervalo ele faz 1-0, e te digo mais, logo depois do gol, o Paysandu tem que se contentar com a linda defesa do Gabriel Mesquita. O Lagoa vem pelo setor direito, faz uma triangulação ali com o lateral e enfia uma bola bonita por trás da zaga, em que o jogador do Anápolis sai na cara do goleiro, meio lateralizado, né? Ele olha a bola vindo assim, chuta, se fosse eu, tentaria receber a bola, olhar o goleiro, driblar pro lado direito e tentar a finalização. Ele chuta, a bola pega no goleiro. Foi uma defesa muito difícil? Não, mas foi um lance que poderia ser diferente, poderia ter culminado no empate em 1-1 e descer pro vestiário. 1-1 já seria algo mais difícil pro torcedor ver no segundo tempo uma possibilidade real de tentar uma reviravolta. O Anápolis tentou competir, tentou se omitir do jogo em vários momentos, deu a bola para o Paysandu ter mais percentual, mas de fato, o treinador, o Julinho Camargo do Paysandu, ele faz algo que me chamou a atenção. O torcedor pede muito o Juninho, né, que até entrou e fez o gol, que deu essa esperança, expectativa aqui no Jonas Duarte, no 3-0, ele vai e faz o 3-1. E ele começa a titular. Não faz uma partida tão lá vistosa assim, não participa de fato do gol, mas depois ele vai ser substituído, porque aí entra o dedo do técnico. Mas na volta do intervalo foi onde o Paysandu ganhou o jogo. São 6 minutos decorridos e Castro faz o segundo gol. O primeiro gol, um golaço, achou um chute lá, beleza, mas no segundo tempo, 6 minutos é muito pouco tempo. Porque se o Anápolis conseguisse perdurar 15, 20 minutos, ele cozinharia o jogo, ele ia editar a dosagem de velocidade do jogo, ia pausar o jogo, ia ter substituição, ia literalmente cozinhar. Pausar, o linguajar no futebol falava, vamos pausar cada vez mais o jogo para ficar monótono, para não deixar eles acelerarem, interrompe uma falta, as transições matam a jogada, enfim, seria isso o jogo no segundo tempo. E até acredito que o Evaristo Pisa deva ter passado essa mensagem, mas 6 minutos toma um gol, aí a mensagem na cabeça dos caras fala, e agora? Agora vamos segurar aqui pra gente tentar levar pelo menos a decisão nos pênaltis. E é que de fato o que ele faz, só que aí entra o dedo do técnico, ele tira Juninho, que é pedido pela torcida, que não está tão bem, e põe um cara que chegou a 13 gols na temporada, é o artilheiro do Paysandu, é um cara que conhece os caminhos dos gols, ele tem um perfume diferente. Quando se fala de Série C, então, os números falam por si. Eu até comparo, para trazer uma alusão para que o torcedor entenda quem que eu estou falando do Ítalo. O Ítalo é como se fosse um Anselmo Ramon da Série B.
ele é um cara da Série C. Se o time quer subir, pode chamar o Ítalo Carvalho. Ele entende de acesso, ele entende de gols e ele vai entregar nada mais, nada menos do que uns 10 gols nessa Série C fácil. Chegou a 13 na sua conta pessoal, é o artilheiro do Papão, é um dos maiores artilheiros ou o maior artilheiro do Volta Redonda, lá do Voltaço. Ele, pra mim, titular ou não, vai entregar aí uns 10, 12 gols nessa Série C fácil, o torcedor pode esperar. E eu costumo falar aqui nos meus comentários que o Anselmo Ramon entrega desde 2022, 23, 24, 25 e vai entregar em 26, no mínimo 10 gols na Série B. Pode esperar. Ah, é gol de pênalti, é gol empurrando, é gol de cabeça, mas ele vai entregar 10 gols. Fato. Até agora, se eu não me engano, ele tem 4 ou 5 gols em 12 rodadas. Pode aguardar que até o final das 38 rodadas ele vai chegar na sua média. É o que os números falam. Desde 2022 para cá, vem entregando 9, 10, 11, 12 gols nessa competição, onde a média fica em 10 gols e ele vai entregar. Ítalo Carvalho entra para dentro do jogo. Ele consegue fazer algumas jogadas, consegue estar bem posicionado, até que nos minutos finais do encontro, lá para os 40 e tal, faz 2 gols, um atrás do outro, onde o Anápolis tenta reagir depois do terceiro gol, se expõe por completo, deixa todas as suas linhas quebradas, onde o Paysandu consegue aproveitar, empurrado pela torcida, faz o quarto gol. O Ítalo Carvalho é o cara da final, é o cara dessa competição, é o cara que entrega números interessantes. Mas também uma palavra, Juninho Camargo, que chega lá, Juninho Camargo chega ao Paysandu. Eu até estava lá quando ele foi anunciado, né, em novembro do ano passado, de 2025, ele é anunciado na segunda-feira, a especulação que ele viria, eu vi alguns comentários no rádio, não sabia de fato quem é, mas só que em 5, 6 meses de ano de 2026, o que nós temos que falar dele é que ele de fato entregou bons números. Ele interrompe uma sequência de títulos do Paysandu, do Clube do Remo, do seu maior rival, onde coloca o Paysandu campeão paraense. Ele é campeão da Copa Norte, é campeão da Copa Verde, consegue uma tríplice coroa em menos de 6 meses do ano, ou seja, estamos chegando agora à metade de 2026 e ele está conseguindo entregar 3 títulos. E além disso, ele coloca o Paysandu na prateleira de cima da Série C. Ele consegue colocar o Paysandu dentro dos times que estão brigando ali dentro do G8, digamos assim. Era líder até uma rodada atrás e perde essa liderança, mas ele está sempre incomodando e brigando na prateleira de cima. É um time que vai garantir a sua classificação, acredito que vai dentre os 8 melhores e depois vai conseguir ali naqueles desmembração de grupo, conseguir também. Tem camisa, tem um time completo, tem um time interessante e que já tem a promessa que vai chegar novos jogadores para que ele consiga também agregar valor a esse time do Papão. O Paysandu fez o que se pediu, a força da torcida, é um time de virada, conseguiu com méritos esse título, não vejo assim, o Anápolis não sei o que poderia merecer uma melhor sorte, o Gabriel Mesquita fez uma linda defesa, de fato fez outras defesas ali, o Anápolis se expôs em algum momento do jogo, mas a verdade é que o Paysandu entende dessa competição, e o Anápolis não enfrentou um time que chegou na final por acaso, o Paysandu chega com méritos, vencendo o Nacional do Amazonas, o Paysandu é campeão do Norte lá em cima, ele desce para essa Copa Verde, onde ele é o maior campeão, não tem como, e contra os goianos então, ele parece que tem o estigma onde os clubes do Norte conseguem ter um melhor retrospecto em cima dos goianos e de fato o Paysandu mereceu esse título. Ao Anápolis tem que deixar uma palavra, porque não é fácil estar numa zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C, onde só cai 2 esse ano e está performando tão mal lá. Às vezes performa bem, os resultados não vêm, às vezes consegue fazer um bom jogo e o time vai lá e faz um gol, mas tomara que eles consigam transferir essa pontinha de sorte que tiveram na Copa Centro-Oeste, também jogos bons na Copa Verde, como o primeiro jogo da final, consiga transferir esse poderio ofensivo que teve no Jonas Duarte para dentro de campo, dentro da Série C, para que eles consigam ficar entre os 60 melhores times da divisão do nosso país. Evaristo Pisa conseguiu fazer com que esses jogadores acreditassem que era possível conseguir esse título e eles foram para Belém acreditando que era possível, traziam uma vantagem interessante, mas não, tem que dar méritos, é o maior campeão da Copa Verde porque ele mereceu, ele venceu com méritos e o Anápolis não pode qual que é a palavra que eu posso usar? Não pode se também bater como coitadinho, não pode se chatear pela situação, não, ele foi campeão de uma competição regional depois de 80 anos de história, ganhou a Copa Centro-Oeste, eliminando o Vila Nova de uma semifinal, onde tínhamos Atlético, onde tínhamos Gama, onde tínhamos outros times que queriam esse título, ele foi o campeão, então tem lá na sua coleção o título da Copa Centro-Oeste, depois de tanto tempo, e faltou aí um pouco melhor sorte, digamos assim, para ser campeão da Copa Verde, mas para mim, justíssima, o título vai para Belém de novo, para mim é justíssima, é verdade que o Paysandu mereceu, o primeiro jogo não jogou bem, mas o segundo fez de fato o fator casa, mostrou a sua força, que é um time de virada, é um time de reviravolta, e de fato o treinador também, Juninho Camargo, ajudou o time com essas mexidas
e o Paysandu venceu. Eu vim aqui fazer esse vídeo, para que foi uma forma de como eu vi muitas pessoas falando, o Anápolis era fraco, vocês achou que ele ia ganhar, mas não, com calma. O Paysandu não pode desmerecer, né, o outro adversário. O adversário chegou com mérito, o adversário eliminou um Vila Nova, querendo ou não, um time de prateleira de cima. O adversário conseguiu classificar em segundo lugar no seu grupo, onde tinha, querendo ou não, o Cuiabá, que tinha camisa. Então, assim, nós temos que valorizar, e eu gosto de olhar o copo sempre para um lado mais cheio, né? Como o Paysandu não fez um bom jogo aqui, mas estava aberto a todo momento, mesmo se fosse 3-0, eu falei, tá aberto, tá em aberto. 4-0 poderia estar em aberto? Sim, poderia até estar em aberto, porque eu sei da força da torcida paraense, eu sei da força da torcida do Paysandu, eu sei da força do Mangueirão, então estaria aberto, e tá enfrentando o maior campeão da competição não é fácil. Então, ao Anápolis deixar uma palavra de que consiga transferir de fato mesmo energia boa para dentro da Série C, não se abalem, pelo contrário, foi uma derrota pesada, mas vida que segue dentro da Série C, que é o principal objetivo, a manutenção, e quem sabe fazer aí umas 4, 5 vitórias seguidas, até para incomodar aquele G8 ali. Difícil? Sim, mas não impossível, mas deixou imagens positivas, e o Paysandu vai seguir a sua vida, a trajetória parece-me que o ano vai ser esplendoroso, né? Imagina, tríplice coroa, acesso para a Série B de novo, ou quem sabe até com título, aí o ano fecha em grande, né? Aí o ano fecha em grande estilo, mas fiz questão de deixar aqui o meu apontamento, a minha imagem, a minha visão do que eu vi desse confronto. Fiquem com Deus, muito obrigado, parabéns torcedor paraense, parabéns torcedor do Papão, vocês são demais, fizeram uma linda festa, é de encantar o Brasil afora quando se vê esse Mangueirão lotado, a festa, o apoio, a torcida, a aura do som é diferente, então vocês tem que tirar o chapéu mesmo, parabéns, eu fico impressionado, eu fico arrepiado de fato, quando eu vejo as imagens, quando eu vejo o momento, o frisson, eu volto o vídeo, né, como eu voltei do Ítalo para ouvir, eu voltei e fechei os olhos só para ouvir na hora que a bola balança a rede e o grito da torcida, aquele momento não tem preço, e ó, até arrepia, eu estive lá dentro, eu sei bem do que eu tô falando, quando a bola, você chuta a bola, o torcedor fica olhando e a bola, pá, bate a rede, como foi o do Ítalo, né, que empurrou, e aí vê o estádio, vem abaixo, aquele... é muito bom, e eu fiz isso, fiz questão de ouvir, porque vocês são, de fato, uns torcedores muito fanáticos, e muito alegres, e muito eletrizantes. Forte abraço, fiquem com Deus, parabéns Paysandu pelo título merecido da Copa Verde, valeu. Título não, o 6º título da Copa Verde, tchau.